Mesmo com medo, eu comecei. A incerteza de começar aparece. O medo de não dar certo vai estar ali presente. Você não quer iniciar. A gente não quer fracassar, a gente tem dificuldade de lidar com erros. E muitas vezes isso é nos ensinado desde quando éramos crianças. A escola, elas nos pune por a gente errar. Os nossos pais. A gente não entende que o erro ele faz parte do processo. E até aquelas pessoas mais bem-sucedidas, elas erraram muito. E elas só se tornaram bem-sucedidas porque elas enfrentaram esse processo. Porque toda pessoa que é bom em algo atualmente, que você olha e você fica admirado pela habilidade dessa pessoa, para ela chegar nesse nível, ela teve que enfrentar uma lacuna de aprendizado. E é nessa lacuna que muitos desistem. Porque o processo pode ser muito árduo. Para você sair do ponto A para chegar no ponto B, não é uma tarefa fácil. E você enfrentar isso não é algo fácil. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas não estão dispostas. E mesmo assim eu comecei. Eu comecei no marketing digital com foco em prestar serviço de gestão de tráfego. E mesmo eu não tendo autoridade, mesmo eu não tendo uma câmera boa como eu tenho hoje, mesmo não tendo um celular tão bom, basicamente eu comecei com o J2. Eu tenho vídeos, eu tenho gravações que eu fiz com esse meu J2 de quando eu comecei, que eu vou estar colocando nessa edição para vocês verem que realmente eu comecei do zero, sem ter um computador muito bom, sem ter um cenário muito bom, mas mesmo assim eu tomei a decisão de iniciar. E mesmo com medo, mesmo com todas aquelas incertezas, medo do fracasso, medo de não fechar, medo de vender, medo de fazer reunião com o cliente, medo de prospectar, mesmo assim eu fiz. Eu fui me superando em cada etapa. E a mesma coisa que você precisa fazer pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Porque a verdade é que ninguém vai fazer nada pela gente. Ninguém, nem os seus amigos, nem os seus pais, e tudo só depende de você. Quando você cresce, quando você amadurece, uma das primeiras coisas que você começa a entender nessa vida é que as coisas só dependem de você. Você não vai ter para sempre seus pais, você não vai ter os seus amigos, só vai ter você. Se você não agir, se você não tomar uma decisão, se você não tomar uma ação, as coisas não vão acontecer. E se você ficar aí esperando que as coisas aconteçam por livre e espontânea vontade, que as coisas caiam do céu, você vai passar por essa vida sem viver aquilo que você realmente gostaria. Eu, todos os dias, estou enfrentando os meus medos. Até hoje eu tenho medo. Gravar esse conteúdo aqui hoje é muito mais simples. Mas há um tempo atrás, eu dificilmente, nunca, para mim era algo impossível gravar esse vídeo. Então, o que vocês precisam fazer é enfrentar esse medo. Assim como eu tive medo de começar, medo de não dar certo, medo dos julgamentos também. A minha família, eu não tive apoio da minha família para iniciar. A minha família brigava comigo porque eu tinha a visão de montar um negócio, de encarar o empreendedorismo, de ser empreendedor, enquanto a minha família pensava, não, você vai ter que fazer faculdade. E eu dizia, não, eu vou ser empreendedor. Isso vai fazer muito mais diferença na minha vida, no meu futuro, do que eu ir para uma faculdade, ficar 5 anos, para depois eu ter que lutar para conseguir uma vaga em um emprego, que eu vou ganhar um salário mínimo, para daqui a 10 anos eu chegar a um cargo que eu gostaria, que eu diria assim, poxa, cheguei a um cargo interessante. Mas o teto aí, nesse cargo, seria um salário talvez de 10 mil, 15 mil, que não é algo tão significativo. Enquanto você empreender, se você desenvolver um projeto, se você construir e persistir nele, em pouco tempo você vai conseguir chegar a uma renda de 10, 15 mil e você vai multiplicar ainda muito mais. Você vai conseguir ter um retorno muito maior ao invés de ser algo estável, fixo, que é aquilo ali. E além disso, tem outro fator: liberdade. Algo que o CLT não vai te entregar. O CLT, trabalhar para realizar o sonho de outras pessoas, vai te deixar cansado. Você vai ficar exausto. Enquanto empreender, você lutar pelos seus sonhos, vai te dar aquela energia, aquele vigor.
aquela energia que você precisa, poxa, para você se sentir vivo, sabe? Para se sentir aqui, vivo. Então, é isso que eu busco sentir. Então, todos os dias eu busco batalhar pelos meus projetos. E então, algo que você precisa entenda, se faça a seguinte pergunta: qual é a pequena ação que eu preciso ter hoje para conseguir me aproximar do meu objetivo, daquilo que eu quero alcançar? Qual é a pequena ação que você precisa ter? Será que é postar um story? Postar um Reels? Criar um Instagram para o seu negócio? Postar um vídeo no YouTube? Prospectar um cliente? Escrever um post? Ficar aprendendo sobre gerenciador de anúncio? Fazer um curso top para que você consiga absorver aprendizados, conhecimentos, para crescer ainda mais como profissional? Qual é a pequena ação que você precisa tomar hoje para você já conseguir se movimentar em direção do seu objetivo? Porque você precisa se movimentar de algum modo, você precisa. Não precisa ser rápido, você não precisa daqui a um mês, eu já vou conseguir X de faturamento, já vou estar tendo um excelente resultado, não. É você ter um pensamento de longo prazo e você entender quais são as pequenas ações que eu preciso executar todos os dias para me aproximar cada vez mais do objetivo que eu quero alcançar. Esse é o pensamento. E o pensamento de longo prazo é primordial. Muita gente começa no marketing digital e desiste. Por quê? Porque ela não tem um pensamento de longo prazo, acha que vai ser rápido. E quando ela enfrenta ali as primeiras dificuldades, os primeiros desafios, ela já tomba, ela já cai, ela já não quer continuar. Então, empreender não é para todo mundo, não é algo fácil, não é algo simples e exige sacrifício. Exige sacrifício. Hoje em dia eu precisei sacrificar muitas coisas e hoje eu continuo sacrificando muitas coisas também para conseguir me dedicar na visão que eu quero alcançar, no objetivo que eu quero alcançar. E eu pretendo mudar a minha vida por meio do trabalho que eu realizo de tráfego pago, montar uma agência, gerar muito resultado para os clientes. E isso tem acontecido aos poucos. O progresso não tem sido tão brusco assim, mas eu percebo lentamente o progresso que eu venho tendo. Então, eu comecei com o J2, cara. Com um celular que não tem uma câmera boa, com pouco armazenamento. Era um porre danado para eu conseguir gravar um vídeo de 2 minutos. Eu tinha que apagar muita coisa, o Instagram, etc, tudo aquilo. Mas mesmo assim eu tive essa coragem. Eu não tinha um cenário. Eu vou colocar todas essas imagens e também alguns vídeos que eu gravava naquela época. Para você ver, hoje eu tenho uma câmera, hoje eu já tenho um celular. Então essa é a ideia. Então... deixa eu pensar aqui mais um ponto que eu preciso trazer para finalizar esse vídeo. Eu fiz uma anotação que está aqui no meu notebook. Deixa eu ver qual é o próximo raciocínio que eu preciso passar para vocês, para que vocês possam trabalhar duro em direção ao seu sonho. Perfeito. O básico bem feito funciona, galera. O básico bem feito funciona. O primeiro desafio que você vai ter quando você começar, por exemplo, na gestão de tráfego, que foi um dos desafios que eu enfrentei muito. Demorei muito para conseguir fechar o meu primeiro cliente, mas eu consegui. E quando eu consegui, o caminho depois começou a se tornar mais fácil. Já recebi indicações de pessoas... de pessoas que a gente trabalhou em projetos juntos. A gente teve excelentes resultados, mas ela decidiu pausar para organizar outras questões. Mas ela continuou tendo aquela referência muito boa da parceria que tivemos juntos. Então, isso ajudou a eu construir essa credibilidade, essa autoridade, a ponto de ela me indicar para outras pessoas. E assim você vai conseguindo construir uma base de clientes, de pessoas que vão ali querer saber mais do seu trabalho. Então, eu comecei do zero, um Instagram do zero mesmo, profissional, para falar sobre gestão de tráfego. Não tinha autoridade, ninguém me conhecia. Eu só apenas tinha vontade de crescer, vontade de fazer tudo isso acontecer.
E o que me fez continuar, mesmo com as tempestades, mesmo com os desafios, é justamente a possibilidade de eu poder mudar a minha vida. Porque o meu projeto não vai impactar só a minha vida, mas a vida da minha família, das pessoas que eu gosto. E é o futuro que eu quero ter daqui para frente. O que eu faço hoje é um meio para que isso se realize. E eu quero um dia poder proporcionar coisas boas para minha família. Então você deve ter um objetivo, você deve ter um sonho assim para que você consiga manter aquela chama acesa, mesmo com os desafios, mesmo com os perrengues, mesmo com os problemas, você continuar com essa chama acesa dentro de você, de querer continuar persistindo ali em direção ao seu objetivo. Então continue. Então o que vocês precisarem de apoio nessa jornada, qualquer coisa, entre em contato comigo. O meu Instagram é rafael.lustre. Se inscreva nesse canal e deixe também um comentário qual tem sido a sua dificuldade e qual ponto eu poderia te ajudar. Combinado? Então, um grande abraço, pessoal. Valeu. E tomar esse cafezinho aqui tá muito bom. Valeu, galera.